Ainda na capital federal, vai falar conosco sobre o que o presidente Lula falou sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sobre a questão da defesa, depois dele ser indiciado pela Polícia Federal. Fala, Márcio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O governo do presidente Lula mantém a cautela depois que a Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações pelos crimes de corrupção e organização criminosa. De acordo com as investigações, Juscelino Filho estaria envolvido em um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. Lembrando que ele foi deputado federal pelo Maranhão entre 2015 e 2022 e a Controladoria Geral da União disse que a pavimentação de uma estrada na cidade de Vitorino Freire foi feita para beneficiar propriedades tanto do ministro quanto de parentes. A gente lembra que a irmã dele, Luana Rezende, é prefeita do município desde 2017 e que as emendas indicadas pelo então deputado custearam cerca de 80% do valor da obra que foi orçada em 7 milhões e meio de reais. No mês passado, o ministro das Comunicações foi ouvido pela Polícia Federal e afirmou que a obra era uma demanda antiga da população da cidade e reclamou dos métodos usados pelos agentes no interrogatório, que, segundo ele, são parecidos com os da Operação Lava Jato. Lembrando também que aqui em Brasília a gente está na expectativa também da votação, que ainda não tem uma data para ser feita, do projeto que impede a homologação judicial das delações premiadas de quem já estiver preso, depois que o plenário da Câmara ontem conseguiu aprovar o regime de urgência da proposta. Essa aprovação determina que os parlamentares possam analisar os méritos do texto sem a necessidade de discussão nas comissões temáticas da Câmara. Lembrando que a delação premiada é um meio de obtenção de provas em que os suspeitos trocam benefícios, no caso, redução de pena ou progressão de regime, em troca, eles dão mais informações sobre os crimes que são acusados. O autor desse requerimento de urgência foi o deputado Luciano Amaral, do Partido Verde, que afirmou que é hora de enfrentar esse tema dentro do plenário da Câmara. Só para a gente encerrar, a gente lembra que essa medida foi determinada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, que recolocou um projeto do atual secretário nacional do Consumidor, o Adi Damus, que era deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, e ele apresentou esse projeto em 2016. Na justificativa, ele defendeu que a medida deve preservar o caráter voluntário da delação e evitar que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento psicológico de pressão, o que fere a dignidade da pessoa humana. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Os dois temas do Márcio Rocha, o Lula falando do Juscelino Filho e essa questão dele ter o direito de se defender. A gente falou bastante sobre isso aqui ontem, aí a palavra do presidente, e a questão do andamento desse projeto a respeito de acordos de delação premiada para quem está preso, Zaidan. Bom, Ronald, com relação ao segundo tema, já dissemos aqui, é uma aberração jurídica. Você ignora a isonomia entre duas pessoas que estão sendo investigadas por cometimento de crime. Uma está solta, outra está presa preventivamente, porque, de alguma maneira, há condições legais para isso, ou por risco de fuga, ou por possibilidade de destruição de provas, ou por risco de ameaçar testemunhas, ou porque o crime continuará sendo cometido se ela ficar solta. Enfim, prisão preventiva. E a outra, talvez cometeu um crime mais grave, mas está solta, porque as condições para preventiva não estão dadas. E você dá a que está solta a possibilidade de firmar um acordo voluntário com o Estado. E aquele que está preso, não. Então, essa é uma aberração jurídica, não é? E ignora o fato, quando se fala, é o direito de proteção da pessoa, cascata. Você está removendo o direito de ela firmar voluntariamente um acordo com o Estado. Isso é casuísmo e aberração jurídica. Esse projeto aí, e qualquer coisa que o Luciano Amaral diga a respeito, não esconde isso. Aliás, com relação ao Luciano Amaral, o partido diz que ele está convidado a se retirar. E falando em partido, Ronald, essa história do Juscelino Filho, vem o Jacques Wagner e diz que quem deveria tomar uma decisão é a União Brasil, partido do Juscelino Filho. Isso é uma aberração, é outra aberração. Essa é política. Ou seja, o Jacques Wagner está dizendo basicamente o seguinte: quem decide é o partido.
Se o partido decidir que ele deve sair, ele sai. Se o partido decidir que ele deve ficar, ele fica. E ele tem apoio, ele, Juscelino, do Antônio Rueda, que é o presidente do partido, e do Elmar Nascimento, que é candidatíssimo à sucessão do Arthur Lira. E, aliás, começa a tomar algumas posições muito ruins, retalhando a possibilidade, uma retaliação a priori, retaliação prévia, a possibilidade de o governo não apoiar seu nome para a sucessão do Lira. Então esse é o quadro. Não é? O Lula dizer, não, ele tem direito à presunção da inocência. Claro que sim. Mas há uma questão política. É óbvio que isso vai ser utilizado para ataques ao governo. As manchetes já mostram isso. Não é? É o ministro do Lula, é o ministro do Lula. Aliás, ele deveria, então, falar, presidente, eu vou me afastar. Provada a minha inocência, eu volto. Pode ser? Pode ser, está combinado. Se ele não toma essa posição, o presidente tem que dizer para ele, se afaste. Provada a sua inocência, você volta. Agora, dizer, como disse o Jacques Wagner, que a decisão é do partido, é uma brincadeira. Haja limite para loteamento de ministério, né, Ronaldo? Ô Zaidan, mas nada diferente do que a gente já sabe, né? Porque o Jacques Wagner só disse... O problema é externar esse troço, porque que a gente sabe que o ministério é do partido, e não é só esse, né? São vários de partido que tomam as decisões e o governo é meio que coadjuvante nesse processo. Tirando uma postura aqui, outra ali... E outra, quase que alguns ministros que eram ministros da carteira, tirados de dentro da carteira do presidente, Ministério da Saúde, quase perdeu o Ministério da Saúde diante de tanta pressão em cima para tirar a Anísia de lá, né? Então o que o Jacques Wagner falou não é muito diferente do que todo mundo sabe, né? Pois é, pega o Ministério das Comunicações, pega a presidência da Caixa, pega o Ministério dos Esportes e devolve com porrada no Congresso, não é? A retribuição é votar contra o governo. E o governo reclama, murmura, sussurra lamentos, mas não faz nada. Mantém os caras lá. Como quem diz, eu não tenho o que fazer. Né? Eles vão lá e votam contra o governo. E no dia seguinte eu estou aqui com um representante daquele partido aqui, reunido comigo, porque ele é ministro do meu governo. Ou seja, os caras são governo no que interessa, que é ter direito à verba, visibilidade política, a tudo que o Ministério proporciona, a tudo que uma presidência de Caixa proporciona, inclusive para propor a privatização das loterias da Caixa. Mas quando interessa são oposição. Ou seja, o governo chega lá no Congresso e eles descem a porrada no governo. É uma relação esquizofrênica, né? Talvez a gente já viu congressos refratários, enfim, o parlamento refratário de uma forma geral, né, nessa relação. Mas confesso que não lembro de uma relação como essa que nós estamos assistindo agora. Teve congresso de todo tipo, né? Aliás, talvez estejamos vivendo o perfil mais reacionário de todos eles, né? Sobre outros temas, não só sobre as relações de parlamento com o executivo, né? Aliás, Ronald, há um ataque contra a moeda, há um ataque contra a estabilidade econômica, há um ataque com berço no Banco Central, e nós já vamos falar sobre isso, e nada disso é aleatório ou ato isolado, solitário, sem conexão. Há um nexo causal entre todos esses movimentos que tem sua expressão mais ruidosa no reacionário Congresso Nacional. É isso, perfeito. 3h25, Maria